Hello guys, what's up? Aqui é a Teacher Isabelle e na aula de hoje nós vamos falar sobre the Simple Present Tense. The Simple Present Tense nada mais é do que o presente simples no português, tá? O presente simples, ele fala sobre fatos, acontecimentos, verdades universais, quando você diz assim, o sol brilha, a lua é crescente, ou os dias têm 24 horas, coisas assim, que são fatos, sabe? Que são verdades universais, não tem como você contestar. Além de fatos e verdades, a gente também pode falar de opiniões, tá? A gente pode falar de sentimentos, tá? Ou coisas que você faz, né? Por exemplo, se eu digo, eu durmo tarde. Esse é um presente simples. No português, na verdade, seria o presente do indicativo. Quando você só diz que, sabe, não tem nenhuma diferença de um presente contínuo, nada disso. É só o presente puro, ok? Você conjuga o verbo no indicativo. Ou seja, eu faço, eu como, eu danço, eu vivo, tudo dessa maneira, tá bom? Aqui, no nosso primeiro quadro, eu vou introduzir para vocês nessa aula uma gramática um pouco mais aprofundada, tá? É muito necessário que vocês saibam falar no presente simples, certo? Aqui a gente tem a estrutura, e eu escrevi para vocês, the structure of the simple present, né? A estrutura do simple present seria assim, ó, em rosa aqui a gente tem o subject. Subject, como a gente já sabe, é o sujeito, tá? A gente tem o sujeito que é em realização. Normalmente aqui vai ter um nome, né? Vai ter um substantivo, um nome de coisas, um nome de pessoa, de lugar, etc, tá? Substantivo comum ou próprio, né? Nome de coisas ou de pessoas. Depois do sujeito, de quem em realização, a gente vai... Aqui é opcional, tanto que eu coloquei optional, ok? Você coloca ou não, tá? Depende do que você quer falar. A gente vai colocar opcionalmente um advérbio de frequência. O que é um advérbio de frequência? Com qual frequência, né? Quantas vezes algo acontece? Nunca, sempre, todo dia, às vezes, tá? Porque quando você fala de fatos, de acontecimentos, de verdades universais, etc., a gente costuma usar advérbio de frequência. Por exemplo, se eu digo, todo dia eu levanto cedo. Todo dia é um advérbio de frequência. Em português, a gente pode perceber que a estrutura é diferente. A gente bota o advérbio na frente, né? Todo dia. Só que vamos focar na estrutura do inglês, ok? A gente vai ter o sujeito, que é em realização. Depois, opcional, o advérbio de frequência, que a gente já vai ver. Depois, o verbo, ok? O verbo principal, ou seja, o verbo mais importante. In its basic form, ou seja, na sua forma básica. Qual é a forma básica do verbo? É o verbo sem conjugar. O que é o verbo sem conjugar? Quando eu digo casar, pular, beber, dançar, tá sem conjugar. A gente chama isso de infinitivo, tá? E aí o verbo na sua forma básica no inglês nada mais é que o verbo sem estar conjugado, sem ing no final, sem nada no final, só o verbo. Por exemplo, jump. Jump é o verbo pular. Pular no infinitivo. Então, jump seria o verbo na sua forma básica. Jumped é pulou, então já não é forma básica, tá conjugado, tá bom? E por último, a gente tem o predicate. Predicate nada mais é do que o predicado, certo? O resto da frase. A gente chama que o predicado é após o verbo, né? O resto da frase. Então, a gente vai formar o simple present desse jeito. Importante dizer que o verbo vai ficar na forma básica. O verbo não vai mudar em nada. A gente não vai colocar to, nem nada disso. Só o verbo, sem estar conjugado. Vamos começar aqui com exemplos de frases no Simple Present, só que são frases afirmativas, ok? Afirmativas, ou seja, estão afirmando coisas, tá? Na primeira frase aqui, ó, vou mexer para vocês verem. I do exercises. I é o sujeito, certo? Eu. Do é o verbo fazer, só que o do tá vendo na forma base, ou seja, na sua forma sem conjugar, fazer. Nesse caso, né, no inglês traduzindo, eu faço. Tá vendo? É um fato, é uma coisa que acontece. I do exercises, eu faço exercícios,
tá? E aí depois do verbo exercise seria o predicado. Aqui ao lado a gente tem my parents, que são os meus pais, né, mãe e pai. Work em Guapimirim, ou seja, trabalham em Guapimirim. Work é o verbo principal, né, o verbo mais importante, em Guapimirim predicado. Só que o importante é o que? Lembrando, o verbo tem que estar na sua forma básica, ou seja, sem conjugar. Work é trabalhar, né? E aí, conjugando, né, em português, que não é certo a gente fazer, né, mas estou contextualizando aqui para vocês. My parents work, meus pais trabalham, tá? E em português a gente tá conjugado, mas em inglês não, a gente não conjuga, tá? Tem que estar na forma base, ou seja, como o verbo vem bonitinho. Aqui embaixo a gente tem She studies at Alcindo Guanabara, ou seja, ela estuda no Alcindo Guanabara, certo? Quem não conhece é um colégio estadual daqui do centro de Guapi. Então ela estuda, ou seja, em português eu tô conjugando ela estuda, né? No gênero feminino, mas em inglês não tem nada disso, tá? Eu vou explicar pra vocês já por que eu escrevi studies, tá? Não study, porque o certo seria escrever she study, ou seja, o verbo study, né, de estudar, na sua forma básica. Só que a gente vai ver que na terceira pessoa, ou seja, quem é a terceira pessoa? He, she, it. A gente aprende no português também na escola pessoas do discurso. Eu até já cheguei a falar aqui nos personal pronouns. Ó, a primeira pessoa do discurso é você, né? Eu. Quem fala? Eu. Eu que tô falando. Eu falo com quem? Com ele. Com você, né? Perdão. Com você, segunda pessoa, tu, né? E ele, ela são a terceira pessoa, porque eu tô falando com tu, né? Com você sobre ele ou ela. Então, ele ou ela é a terceira pessoa. No inglês, a terceira pessoa de quem a gente fala, ele, ela, animal ou coisa ou objeto, sempre vai ter uma regrinha diferente. Por exemplo, ao invés de escrever o verbo na forma básica, study, eu vou botar studies. Isso vocês vão ver daqui a pouco, tá? No próximo slide. You like to wake up late. Então, você gosta. To wake up é de acordar. Late é tarde. Sei lá, se eu digo que você gosta de acordar cedo, seria you like to wake up early. Tá? Só muda o cedo ou tarde. Então, you like é aqui o verbo principal, ou seja, o verbo mais importante, gostar, né? Então, você gostar e aí acordar cedo, tá? Wake up late. Então, o importante é o like não tá conjugado, não tá liked, não tá... Like é irregular, né? Então, só tem o liked como conjugação no inglês. Então, você tem que usar o verbo na sua forma básica. Nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, eu queria muito que vocês dessem uma lida, que vocês estudassem. Eu deixei aqui na descrição uma lista de 100 verbos mais usados no inglês. São realmente verbos mais usados e não é pra você gravar todos eles, mas dá uma olhada, vê os que você já conhece, vê os que você não conhece, tenta formar frases, tá? Num papel, no caderno de vocês, tá bom? Porque você saber verbos é uma coisa muito importante no inglês, tá? Porque senão você não consegue, né, se expressar bem no que você quer dizer. Vamos lá. Eu dei exemplos, né, de sentenças, de frases no simple present, no presente simples, só que afirmativas, né? Eu faço, ela estuda, ela mora, enfim. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês advérbios de frequência. Advérbio, na língua portuguesa, nada mais é do que algo que está ao lado do verbo, certo? Mas no inglês é diferente. A gente vai caracterizar o verbo. Como assim, Isabelle? Se eu digo eu corro e eu quero botar aqui eu corro rápido, eu estou caracterizando a minha ação, certo? Eu estou caracterizando a ação de correr rápido. Então a gente chama de advérbio, adicionado ao verbo, ok? E aqui a gente tem advérbios de frequência, ou seja, com que maneira, né, quantas vezes algo acontece. Então, adverbs of frequency, ok? So here, in the left side, né, do lado esquerdo, a gente tem now. Now é agora, tá? Abaixo a gente tem today, que é hoje, today. Abaixo a gente tem often, que é frequentemente, tá? Então, uma vez por semana, sabe? Coisas que você faz frequentemente. Com frequência, né? Você faz bastante, mas não é toda hora, certo? Daily
é todo dia, daily, ok? Every day também é todo dia. Só que daily é uma forma mais formal de falar, tá? Se eu digo I daily work, eu trabalho diariamente, tá? E everyday é todo dia, então daily é um diariamente, tá? Always, que eu tô mexendo aqui, ó, é sempre, always. Forever, não confundam always com forever. Forever é para sempre e always é sempre. Generally, generally is kinda, generally, uma vez ou outra, tá? Uma vez ou outra. Usually é geralmente. Generally is a false cognate. Já falei com vocês, é um falso cognato, tá? Generally não é geralmente. Significa uma vez ou outra, tá? E usually não é usualmente, é geralmente, tá? Usually não é usualmente. Never, vocês já devem saber, né, que é nunca. E aqui sometimes, eu botei grande assim, porque se eu diminuir e ficar do tamanho dos outros, ó, não dá pra ler direito. E aí eu botei ele maior. Então, sometimes é às vezes, sometimes, ok? Então, aqui são os advérbios de frequência que vocês podem usar para formular as suas frases no simple present. Lembrando que os advérbios, os adverbs, eles vão ficar após o sujeito. Tá? A gente vai ver alguns exemplos. Lembrando que a gente ainda está vendo exemplos na afirmativa, porque a gente ainda vai ver na negativa e na interrogativa, tá? Aqui a gente tem examples of sentences using the adverbs of frequency, ou seja, exemplos de sentenças usando os advérbios de frequência, tá? Aqui no quadrado laranja a gente tem I often go shopping with my family, ou seja, eu frequentemente, né? I often go shopping. Go é ir, né? O verbo ir, né? Tá aqui na sua forma básica, ou seja, sem conjugar e sem o to. Por quê, gente? Porque quando você procura um verbo na sua forma básica, né? Sem conjugar, no infinitivo, o verbo geralmente, quando você fala de infinitivo, você se refere ao verbo com a partícula to antes do verbo. Por exemplo, se eu quero falar, gente, vamos aprender hoje o verbo to jump. Você já sabe que tá sem conjugar por causa desse to. Tá? Então, o verbo sem conjugar tem que ter to do lado. Só que, quando a gente vai formular o simple present com o verbo na sua forma básica, sem conjugar, a gente não coloca to, tá? Então, aqui, a única coisa que tá, né, diferente é que a gente tem o advérbio aqui que eu falei pra vocês que é opcional. Se resolverem colocar, né, se for necessário pro contexto, coloquem depois do sujeito, tá? Então, I often go, então eu frequentemente vou. Shopping, go shopping é uma expressão. Go shopping não é ir ao shopping. Shopping de local onde tem cinema e tal. Go shopping em inglês, to shop, é o verbo comprar, fazer compras. Seja compra de mercado, compra de feira, compra de roupa, compra de sapato, enfim, compras. Então, go shopping é ir às compras, ok? Então, I often go shopping with my family. Então, eu frequentemente faço compras, né, com a minha família. Então, após o go, tudo é predicado. Então, o importante é o quê? Eu tô sendo repetitiva, mas é porque é importante. I often, eu, frequentemente vou. Então, o importante é que o verbo esteja na sua forma... Deixa eu usar o laser aqui. Na sua forma base, ou seja, sem conjugar, ok? E aqui a gente só tem um advérbio que é opcional. No quadrinho verde, a gente tem a frase Sometimes we need to relax. Sometimes é às vezes, lembra? Sometimes. Por que eu não coloquei o sometimes depois do sujeito? Porque nesse caso, sometimes é um tipo de advérbio que ele vem na frente, tá? Anotem isso aí. Quando você quiser falar que algo acontece às vezes, você pode colocar ali na frente. Se eu falo, às vezes eu choro. Sometimes I cry. Sometimes I get sad. Às vezes eu fico triste. Sometimes I get happy. Então, às vezes eu fico feliz. Então, sometimes é um advérbio que você pode colocar na frente, ou seja, eu só mudei a ordem, tá? Botei o advérbio na frente, né? Quantas vezes eu faço algo, e o sujeito vem depois. Anotem isso. E o verbo aqui, ó, need, que é precisar, né? Tá na sua forma básica. Need. Sometimes we need to relax. Então, às vezes, nós precisamos relaxar. No quadro amarelo, eu tenho my dad,
que é o meu pai, né? O que é o sujeito. My dad always, que é sempre, né? My dad always makes the coffee. Então, meu pai sempre faz o café. Aqui a gente tem o sujeito my dad, o advérbio, que é opcional, né? Sempre. Makes é o verbo make. Tá conjugado porque a terceira pessoa, como eu falei, ela vai mudar. Ela vai acrescentar um sufixozinho, né? Sufixo é algo que a gente acrescenta no final da palavra ou do verbo, tá? Nesse caso é o S aqui. Mas se liga que o verbo make tá na sua forma básica, né? Não tá making, não tá made, nada disso. Porque made é o passado de make, né? Feito. Tanto que nas roupas a gente vê que algumas roupas vêm com a etiqueta, made in China, é feito na China, né? Então, o the coffee aqui seria o predicado, né? Porque após o verbo principal, né, que é o make, a gente tem o resto. Então, esse resto é o predicado. I daily watch TV series. Então, eu assisto séries, né, todos os dias, né, diariamente, nesse caso, daily. Então, a gente vai vir com o sujeito, né, no início, depois o advérbio, se for necessário, se você quiser usar advérbio, dependendo do que você for falar, né. E o watch é o verbo assistir e tá na sua forma básica, sem conjugar. Porque a gente pode colocar watching, watched, que watching é assistindo e watched é assistido. Então eu não quero falar nada disso, eu não quero conjugar, eu quero só colocar forma básica, tá? Sem conjugar. Esse é o segredo do simple present. Tá, então a gente já viu a forma afirmativa, affirmative form, eu faço, alguém faz, alguém dorme, alguém... Enfim, é sempre assim, imagina o presente do indicativo. Dê uma olhada para você se contextualizar, dê uma pesquisada, presente do indicativo no português. Você vai ver que são coisas que realmente indicam algo. Eu faço, eu durmo, eu como, ele faz, alguém faz, enfim, coisas, né? E aí agora a gente vai ver a negative form, é a forma negativa. Como que a gente vai negar que alguém não faz, alguém não dorme, alguém não pula, alguém não estuda, enfim. Como que a gente vai fazer a forma negativa? Antes da forma negativa, é importante dizer para vocês que vocês estavam vendo que eu falei que no simple present a gente ia usar o verbo sem conjugar. Só que alguns verbos vocês estavam vendo que, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar. My dad, quando eu tenho meu pai, que é ele, né? Eu posso colocar como pronome pessoal ele. Meu pai, mesma coisa que ele, né? Então, meu pai sempre faz. E aí o make eu coloquei um S. E aí por que eu coloquei esse S aqui? Vamos ver. Eu acho que tem um outro exemplo também que muda. Aqui, ó. Ao invés de colocar she study, porque o verbo na sua forma básica do estudar é study, e aí eu coloquei studies. Por que eu fiz isso? Vamos ver agora aqui. Na terceira pessoa, como eu já falei, de quem a gente fala, eu e você, que é a terceira pessoa de quem a gente fala, né? Eu e você estamos falando de ele, ela, animal, coisa. A gente sempre fala, né, de uma outra coisa. Essa outra coisa é a terceira pessoa, certo? E aí, a terceira pessoa é composta por quem? Por ele, he, pode ser um nome de pessoa também, pode ser Marcelo, Caio, Tiago, enfim. Ele, he, she, ela, né? Pode ser Isabelle, Letícia, Vitória, qualquer outro nome, tá? Só que aqui eu tô só colocando um pronomezinho. Ou it. O it serve para animal, coisas, objetos, lugares, enfim, tá? A gente vai usar o it. Tudo isso é a terceira pessoa. Ele, ela, animais, coisas, objetos. Sempre na terceira pessoa, no presente simples, a gente vai fazer o quê? São regrinhas. Por favor, prestem atenção. Se o verbo terminar em O, terminar com a letra O, terminar com a letra Z, terminar com SS, terminar com CH, SH ou X. Eu gravei isso, tipo assim, sempre que terminar com algum som de sh, essas coisas assim, ou o Z e o O, né, que sai um pouquinho da regra. Mas sempre que terminar com essas letras aqui, gravem isso, tá? Tem bastante exercício na apostila para vocês praticarem. Você vai acrescentar o que quando terminar com essas letras aqui? O ES, tá? Sempre. Se terminar com O, se terminar com Z, se terminar com SS, CH, SH, X, você vai acrescentar o ES.
Tá, vamos lá. Exemplos que terminam com essas letras aqui. To teach. A gente tem aqui o infinitivo, né? Quando vocês forem fazer o present simple, vocês não podem colocar esse to aqui. Lembra que não pode, só o teach. E aí, se eu falar que ela ensina, por exemplo, ela ensina espanhol. She teaches, ó, o ES aqui, que eu tenho que acrescentar, quando termina em CH. She teaches Spanish. Ela ensina espanhol. Então, she teaches. Eu coloco na sua forma base, mas eu acrescento ES, tá? Kiss é beijar, né? Tem aqui a sua forma básica. Imagina que tivesse um to aqui, né? Acho que dá pra eu escrever aqui, tem uma caneta. Ai, deixa eu ver se dá. Isso aqui é melhor. Nossa, não é não. Nossa, que feio, mas tá bom. Imagina que tem to kiss, né? To push, to go. Melhorou. Ai, tá muito feio. Mas tudo bem, gente, vamos lá. To kiss é beijar, né? E aí eu, quando vou formar o presente simples, eu tiro to, tiro aqui, ó que lindo, X. E eu falo, sei lá, ele beija a flor. Aquelas frases sem noção de quando você aprende quando tá aprendendo a ler, né? Tem umas frases meio sem noção. Ele beija a flor. He kisses. Ó, termina com SS, SS tá aqui, ó. Então vai ficar he kisses, ok? Deixa eu apagar algumas coisas aqui, porque tá tão feio que tá... está perdendo o raciocínio aqui. Tá, vamos lá. Então, he kisses the flower. Ele beija a flor. Então, quando eu for falar de ele e ela, né? Ou animal ou coisa, na terceira pessoa, né? Ele, ela, animal ou coisa. E no presente, aí ele faz alguma coisa, né? A gente tem que acrescentar, se terminar com SS, CH, SH, a gente tem que acrescentar ES. Alguém conserta. Por exemplo, se eu digo... o garoto conserta a casa. The boy fixes the house. Porque o garoto é ele. Então, ele conserta a casa. He fixes. Eu vou ter que acrescentar ES porque terminou em X, tá? To push. Push é empurrar. Então, a gente, quando for formar um presente simples, a gente não acrescenta o to, só o push. Então, se eu digo, a menininha empurra a amiga. Uma coisa de parquinho, né? Então, the little girl, a menininha, pushes her friend, né? Puxa a sua amiga. Puxa, empurra a sua amiga. Então, the little girl pushes her friend. Então, a menininha empurra a sua amiga. Aqui a gente tem, por último, o verbo to go. Se eu digo, isso, né, vai muito bem. Isso está indo muito bem, né? Com o sentido de tá dando certo. E aí eu falo it, né, isso, goes very well, né, muito bem. Então, se eu digo que isso vai, né, nesse caso eu conjuguei aqui o verbo ir pro vai, né, na terceira pessoa, né, o it goes, terceira pessoa, it. Eu tenho que colocar ES, porque tá na terceira pessoa no presente simples. Prosseguindo aqui, gente. Agora, a gente falou sobre verbos terminados em X, O, SS, CH, Z. Agora a gente vai falar de verbos na terceira pessoa, quando você for conjugar na terceira pessoa, he, she ou it, porém, né, no simple present. Como que você vai fazer? Verbos que são terminados com Y, só que além de ser terminado com Y, antes do Y tem que vir uma consoante. O que a gente vai fazer? Gente, anotem tudo isso, isso tem escrito na apostila e tem exercícios para vocês praticarem, tá? Verbos terminados em Y e antes do Y ter uma consoante, você vai fazer o quê? Vai tirar o Y e vai acrescentar no lugar do Y o IES. Por isso que quando eu digo ela estuda, she studies, eu vou tirar o she study, né? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar IES na terceira pessoa. Vamos ver exemplo aqui. To fry é fritar. Tanto que se eu falo batata frita é French fries, né?
Se eu digo que a moça frita o bacon, the girl fries the bacon. Então a garota, né, terceira pessoa, ela fries. Aí eu tenho que tirar o Y. Eu vou tirar o Y e vou acrescentar IES. Lembrem-se que é o I, o E e o S. Fly. Se eu digo que o passarinho voa, né, que é um fato, eu vou falar the bird flies. Né? Vou tirar o Y no simple present e vou acrescentar IES. Study, mesma coisa, a gente já falou. Worry. To worry é o verbo preocupar-se. Se eu digo sua mãe se preocupa com você, eu vou falar your mother worries about you, porque your mother é ela, né? Sua mãe. Então, eu não vou falar worry about you, vou falar worries about you. Vou tirar o Y e vou acrescentar o IES. Agora, totalmente ao contrário. Eu sei que é bastante regrinha, mas essa regra aqui a gente vai usar no plural e a gente vai usar também no passado simples. Então, se você aprender isso, você pula 3 casas, tá? Se tiver dificuldade, assista esse vídeo mais algumas vezes. Estuda a apostila que vai dar tudo certo. Verbos terminados em Y, só que antes do Y, ao invés de ter uma consoante, tiver uma vogal, tá? Se tiver uma vogal, o que a gente vai fazer? A gente não tira o Y, tá? Se antes do Y tiver uma vogal, a gente vai só acrescentar o S, tá? Por exemplo, to say é o verbo dizer. E aí, se eu quero falar, meu pai sempre diz sim pra mim. Eu vou falar my father always, né? Usar o advérbio. E aí eu vou ter que, né? Vou até escrever aqui pra vocês, ó. Se eu quero formar essa frase aqui. My father always says yes to me. Ok? So, here we have. Deixa eu aumentar aqui. But we have to move from here. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu chegar isso aqui pra cá. E apagar isso aqui, que isso aqui tá uma vergonha. Tá. Vamos aqui na frase. Deixa eu pegar o laserzinho aqui pra vocês verem. Essa frase aqui. My father é o sujeito, certo? Se eu quiser usar um advérbio, sempre, nunca, eu tenho que colocar depois do sujeito, né? Menos o sometimes. Então, my father always, meu pai sempre diz. Então, se é na terceira pessoa, ele faz algo, né? No simple present, eu tenho que, antes do Y, ó, tem uma vogal. Então, é só acrescentar o S, eu não tiro o Y. Então, ele sempre diz sim pra mim, tá bom? E play, né, é só, antes do Y aqui, ó, tem uma vogal. Então, é só acrescentar o S. Vamos lá agora pra penúltima coisa. Agora a gente vai sim falar da forma negativa. A gente tem aqui, primeira vez que eu tô introduzindo pra vocês, isso aqui vai ser super importante pra vocês aprenderem a fazer perguntas, que é o do e o does. O do a gente só usa com I, com you, com we e com they. Só com plural e com eu e você. O he, she, it, lembra que ele é sempre diferente, sempre tem uma coisa que é diferentezinha. Vou até escrever aqui com a caneta, ó. O does vai ser pra... Nossa, difícil escrever assim. He... She... It. Nossa. He, she, it. He é ele, seja nome de pessoa ou não. Ela pode ser um nome de pessoa ou só usar o pronome she, né? It, que é animal, coisa, objeto, enfim, prédio, qualquer dessas coisas assim. A gente vai usar does, então, só pra he, she, it e o do pro resto, que é eu, I, you, we, they, tá? E we, they, we, they. Vamos lá. Como que vai ficar isso? Aqui a gente tem exemplos de forma negativa. Se eu quero negar que eu não moro no Brasil, o que eu vou fazer? Aqui não pensem em colocar advérbios nesse tipo aqui. Só se você for falar never. Mas aí não foge um pouco da negativa. Never já é um negativo bem pesado.
Mas pensem que vocês querem usar o não. O não em inglês vocês não usam igual em português, tipo eu não gosto, I not like, não existe, I don't like, tá? Vamos ver aqui os exemplos um de cada vez. Ó, I live, vamos só ver aqui o sujeito, verbo sem conjugar, né, na forma base live, in Brasil, predicado. Eu moro no Brasil, é um fato, tá aqui no presente simples. Só que se eu quero negar, depois do sujeito, eu vou usar o do not ou does not. Nesse caso, desculpa, gente. Nesse caso, eu vou usar o do not por quê? Porque o do vai com I. Lembra que só usa does com he, she ou it, tá? Por exemplo, aqui embaixo, ó. He does not. Por isso que eu tenho que usar, é uma construção. Se você quiser negar, você tem que botar o do not ou does not, tá? Nesse caso, eu usei does not porque does vai com he. Does vai com he, she, it. Então, he does not teach Spanish. Então, ela não ensina espanhol. Esse teach, ó, tá na forma básica, sem conjugar. Aqui, o que é isso aqui, gente? Isso aqui nada mais é do que o do not, mas contraído, ou seja, é assim que os americanos falam, né? Os falantes da língua inglesa, no geral. Eles pegam o do not e contraem, fazem eles ficarem menores. Então, eu só tirei o O daqui do meio, ó, do not, juntei, né? E coloquei essa vírgulazinha aqui do alto, que ela se chama apóstrofo, tá? Então, they don't. Assim que você vai falar, ao invés de falar do not, vocês podem falar don't. Então, they don't prefer Italian food. Então, eles não preferem comida italiana. Então, prefer aqui prefere, o verbo na forma básica, né? Tô falando no presente simples, é um fato, eles não preferem comida italiana. Por que eu usei do e não does? Porque does é só pra he, she, it. Aqui eu fiz a mesma coisa de contrair, só que eu fiz com does. Ao invés de falar does not, eu vou falar doesn't. Então, she doesn't watch TV every day. Então, ela não assiste, ó, o verbo na forma básica, TV todo dia. E aí o advérbio tá onde? No final, nesse caso. E por último, we do not, ou we don't, né? Pra ficar mais americano. We don't like to go to the beach. Então, nós, we, do not, não vou usar o does porque não é he, she, it, é we. Então, do not like, gostar, que é o verbo principal, na forma básica. No gostar de quê? De ir. E aí, de ir, tem que usar o to go, tá? To go to the beach, a praia, tá? Então, nós não gostamos de ir à praia. Por último, e não menos importante, a gente tem a forma interrogativa. O que seria a forma interrogativa? De fazer perguntas, né? Como que a gente vai fazer pergunta? A gente vai pegar aquele do e does de negação e vai colocar no início da frase. Isso é muito importante. Tem muita gente que tem um mau conhecimento da língua e tal, só que acaba sempre errando na hora de formar esse tipo de estrutura, tá? De fazer perguntas. O que a gente vai fazer? Para fazer pergunta, a gente vai usar do ou does. Does a gente só para terceira pessoa, né? Lembrem-se. E do para o resto, né? Depois do ou does, a gente vai colocar o sujeito. Depois o main verb. Main é principal, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Principal. E main verb, verbo principal, né? O verbo mais importante. Depois é o predicado. Exemplos. A gente tem aqui. Qual é o sujeito nesse caso? She. Se eu quero falar dela, eu tenho que usar does, né? Porque does vai com he, she, it. Então, does she watch TV every day? Então, o does, ele não tem significado. Gravem isso na mente de vocês. Does ou do e does não tem significado. Eles são só auxiliares, tá? São só ajudantes, tá? É para demonstrar que você está fazendo uma pergunta, tá bom? Então, does she watch TV series? TV series já tá na minha cabeça, que é série. Does she watch TV every day? Então, ela assiste TV todo dia? E aí, o que eu fiz? Watch é o verbo assistir, tá na forma base, né, básica, não tá conjugado. TV, o que ela assiste, né, e todo dia. Aqui, do we have classes on Saturdays? Então, nós temos aulas, né, nesse caso, nos sábados. E aí, ó, nós
temos aulas no sábado, só que aí eu tenho que colocar o do, porque é uma pergunta, né? E o do só vai com we, só vai com you, só vai com they, só vai com I, tá? Does é só pra he, she, it. E aí, have é ter, aulas, né? Classes. Classe não é classe, tá? É aula. E on Saturday, vocês já aprenderam no dates, né? Na lição 4, se eu não me engano, que Saturday são sábados, né? Sábado, nesses sábados. E aí, os últimos exemplos aqui. Does it push the door when it wants to get in? É uma frase um pouco mais difícil, né? Mas vamos lá. Vamos lá avaliar. Lembra que o does e o do, does, né? Tá? Não é does, é does ou do. O does, a gente não tem significado, né? Então esquece. Só tem que colocar, mas não tenta avaliar ele. It, né? Algo. Push, empurra. Empurra a porta quando, né? When it wants to get in. Quando quer entrar. Então, tipo assim, nessa frase aqui, fica meio nonsense, né? Sem sentido em português. Mas tá perguntando se precisa, né? Empurrar a porta quando quiser entrar. Então, does it push the door when it wants to get in? Isso aqui já é uma frase um pouco mais elaborada. Mas é só para vocês prestarem atenção que quando a gente usar it, a gente tem que usar does para fazer pergunta no início. Nessa aqui, do you arrive late? Você chega tarde, né? Você vai chegar tarde. E aí, do you, né? Do primeiro, sem significado. Você chega tarde. Então, arrive, que é chegar, né? Na sua forma básica. E late, tarde. Aqui, né? Vamos começar a avaliar pelo she, porque does não tem significado. Ela beija. Aqui, gente, perdão. Não! Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Gente, eu sei que a gente já tá quase acabando, mas prestem atenção. Lembra que eu ensinei pra vocês, espero que vocês lembrem, que na terceira pessoa, né, quando eu for conjugar no inglês, eu sempre tenho que colocar, ó, aqui, por exemplo, eu vou abrir uma caixa de texto. Vou colocar aqui em cima e vou apagar isso aqui, que isso aqui parece uma... nem sei o que parece. Nessa primeira frase aqui, ó, does she watch TV every day? Teria que ser, né, pelo que eu escrevi, pelo que eu ensinei pra vocês. Watches. Does she watches, certo? Porque é CH, Isabelle, então tem que colocar ES. Só que quando você for fazer pergunta e usar do ou does, ele muda totalmente o contexto. Nesse caso só o does, né, que é o usado com a terceira pessoa. Quando for fazer pergunta interrogativa, não muda o verbo da terceira pessoa. Não mude o verbo. Por isso que watch. Por isso que does she kiss, não kisses. Porque o certo seria kisses. Se eu for fazer uma frase afirmativa, eu faria ela beija sua avó. Teria que ser assim, ó. She kisses her grandma, né? Só que aqui, como é uma pergunta, does she kiss, eu tenho que manter ele normal. Eu não boto ele na regra. Tá? Eu não boto kisses. Eu sei que o vídeo, essa aula é um pouco diferente do que vocês já viram até agora, né? A gente vai começar a aprofundar o estudo, mas acreditem ou não, isso aqui é muito básico, tá? Lembrando que com O, com SS, com CH, com SH, com X, com SS, já tô repetindo várias vezes, mas a gente acrescenta ES. Quando terminar Y e antes do Y tiver uma vogal, a gente mantém o Y e só acrescenta o S. Quando antes do Y tiver uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta IS. Vocês têm isso na apostila. Espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias. E a gente se vê, tá? Na próxima aula. Goodbye. Estudem, tá? Beijo.